E hoje nós estamos recebendo a Nádia Camussa, que é escritora. Seja muito bem-vinda ao programa Mercado da Arte. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. É um prazer te receber e a gente já vem falando sobre novidades. Nádia, tu é escritora, né? Tem algumas publicações, mas esse ano você está lançando um livro novo. Sim. E eu queria saber, antes da gente falar sobre o teu livro novo, o que te inspirou a começar a escrever? E escrever, a Nádia, ela escreve poesias, né? Queria saber qual foi a tua principal inspiração para começar? Eu escrevo desde os 13, 14 anos, porque eu sempre gostei de ler, desde criança. E aí, nessa idade, eu comecei a ler poesia. E aí, foi muito orgânico, assim, muito natural para mim. Eu acho que também porque eu sempre gostei de ver letras de música. Eu tinha um diário que antes de eu escrever os meus textos, eu anotava as letras das músicas que eu gostava. Então, acho que já tinha uma vontade ali. E aí, quando eu acho que eu sempre fui também uma criança, uma adolescente muito sensível, e aí eu fui vendo que pela escrita eu podia encontrar uma forma de me expressar, de me entender no mundo. Então, os meus primeiros poemas, eles eram muito sobre tentando me entender no mundo, era sobre o que eu estava sentindo na época, no momento, e aí eu recorria aos livros, à escrita, e acho que foi isso que comecei, que me inspirou a escrever, e aí a escrita veio me acompanhando a vida inteira, até eu ter coragem de publicar, porque aí é outro processo. É outro processo, é um processo até mais desafiador, né? Sim. E como que essa paixão se tornou algo de fato profissional, né? Como você deu esse passo para se tornar algo profissional? Eu escrevia muito em blog, né? Sou da época dos blogs. E aí, nisso, eu fui conhecendo outras pessoas que também escreviam. E eu comecei a conhecer lá para 2016 mais escritoras daqui da cidade, porque eu acho que é uma coisa que a gente está tendo mais acesso agora, né? Que são escritoras vivas. Sim. Mas quando eu estava na faculdade de letras, os livros que eu gostava de ler na adolescência eram todas pessoas que já tinham morrido, né? Sim. E aí eu não encontrava pessoas assim na minha cidade que também gostassem de escrever. Fui encontrando aos poucos, assim, fazendo amigos. E aí quando eu conheci mais escritoras, que foi quando eu quando eu recebi o convite para participar dessa publicação aqui, que é O Olho de Lilith, que é organizado pela Mica Andrade, que também é uma escritora. Ela resolveu fazer uma antologia de poesia erótica. A gente se conhecia da internet e ela sabia que eu escrevia já alguns poemas românticos, eróticos, e me chamou. E aí foi que veio então essa possibilidade assim de isso ser a minha profissão e não só um hobby, né? Uma das minhas profissões. Porque eu tinha muita vergonha. Eu não divulgava meu blog para ninguém, apesar de que era aberto, mas eu não divulgava e tal. Então, estar perto dessas mulheres e ver outras escritoras também publicando, escrevendo, me deu essa inspiração de me assumir como escritora e assumir que isso também era uma profissão para mim. Enfim. É importante a gente ter essas pessoas para gerar identificação, né? Sim, com certeza. E acaba se tornando uma rede de apoio, né? Com certeza, né? E a gente se apoia, compra os livros umas das outras, divulga umas às outras. Então, acho que isso me fortalece muito e me ajuda também nessa profissionalização, assim. Um caminho vai se abrindo de uma maneira mais gostosa até, né? Sim, com certeza. Porque eu venho também do teatro.
E no teatro, não é querendo falar mal, mas às vezes tem certa competitividade, assim, acho que as pessoas são colocadas muito em disputa, né? Tem a disputa pelo papel, tem quem vai passar no teste, quem não vai, essas coisas assim. E na literatura eu encontrei o oposto, assim, eu encontrei um lugar de muito acolhimento, de eu levanto você e você me levanta. Então, é um espaço que eu acho muito acolhedor. Maravilha. Então a gente vai aproveitar para falar de escrita e vou pedir para a Nádia ler um poema do novo livro que ela escolheu para a gente. O amor exige bravura, através do tempo, através do medo. Uma lenta dança de décadas. O amor engana o soldado, sozinho com uma guerra em sua mente. Eu acho que vou bem. Lentamente, o amor te faz um tolo, desiste, te faz um louco. Eu não te julgo, eu não te julgo. Mas você sabia o que estava fazendo? Eu pensei. O amor exige, é incerteza. Pensei que tinha sido um sonho, foi apenas breve. Pensei que éramos os únicos, pensei que iríamos para longe, pensei que éramos mútuos, pensei que ouvia teu choro, pensei que tocava teu sonho, pensei que não seria apenas. Esse foi o poema escolhido de Mar Revolto, da Nádia Camussa. Nádia, eu quero saber, me conta por que tu escolheu esse poema e fala um pouquinho sobre esse livro. Esse poema eu escolhi porque eu acho que ele fala dos desafios do amor, né? Assim, o amor quando ele não, quando passa do momento da paixão, a gente vai ver que o amor é uma construção, né? E às vezes essa construção não dá certo, porque esse livro vai falar de várias fases de um relacionamento. E aí, então, esse poema eu acho bem emblemático, mostra assim mais ou menos o meio do livro, porque é um livro que eu escrevi durante 10 anos. Olha, é um lançamento recente, mas é um livro de uma história já bem longa. Exatamente. Minha linha do tempo de publicação é toda... O primeiro que eu publiquei foi o último que eu escrevi e o terceiro que eu tô publicando foi como se fosse o primeiro que eu escrevi. Ué, bacana. E aí eu comecei a escrever em 2013. Na verdade, eu não planejava que fosse um livro. Eu tava namorando uma pessoa na época, que eu não tô mais, e eu tava, né, no auge da paixão, e falei, vou te escrever 10 poemas. E aí escrevi, só que foi um relacionamento muito curto e muito doloroso, assim. E aí, quando acabou, eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer com esses poemas? Eu não vou jogar no lixo porque são meus, né? Sim. Então, eu vou continuar. Aí foi aí que eu decidi, vou continuar. Vai ser um livro, e que vai ser um livro que vai falar sobre as fases de um relacionamento. Então, como eu sempre recorri muito à escrita para me expressar, eu peguei todo esse momento de raiva, de dor, de angústia e vieram poemas mais ferozes, mais assim, sobre a desilusão, né? De quando você se desilude com uma pessoa, com um relacionamento. Então, eu fui organizando ele em atos, pegando um pouco assim do teatro, né? Ah, bacana. O primeiro ato é esse né, amor romântico idealizado, e o segundo ato é essas angústias, essa raiva de um relacionamento que acabou. E o terceiro ato é quando essa personagem, digamos assim, começa a se reapaixonar e conhecendo várias outras formas e descobrindo como amar de forma mais saudável, porque durante, assim, eu falo que é uma autoficção poética, assim, durante muito tempo eu demorei a pensar no amor de forma mais saudável. Acho que isso acontece com muitas mulheres, sim, assim, né? A gente idealiza muito e a gente se entrega demais e sofre, essas coisas. É verdade. Então, no quarto ato, acho que
que, né, durante esses 10 anos foi um momento de mais maturidade, em que eu escrevo poemas pensando sobre um amor mais maduro e sobre o amor próprio, né? O último poema do livro finaliza com essa ideia de uma mulher se erguendo depois de tudo, assim, e se admirando também, porque eu acho que o mais importante de tudo isso foi construir o amor próprio antes de amar alguém, né? Então, agora justifica ele ter 10 anos aí de história até chegar ao que a gente está vendo hoje, porque realmente a vida é isso, né? É essa trajetória, e perceber essa trajetória, transformar isso em poesias, é o trabalho da Nádia. E é muito bacana ver isso na tua obra, parabéns. Obrigada. E Mar Revolto, ele foi escrito com esse sentimento. Sim, com esse sentimento do amor. E aí, antes ia ser o título de um verso de um dos poemas, que era A Fúria Delicada das Ondas. Mas eu depois fiquei meio abusada, não estava gostando muito desse título, e aí me deparei com esse nome, Mar Revolto, e já tinha essa questão das ondas, né, do mar, porque eu faço essa semelhança essa comparação do mar com o amor, que não é nada novo, mas a gente escrevendo os mesmos assuntos, uma pessoa diferente escrevendo, né? Então, pensando que o mar tem várias fases, tem a fase, né? Tem a fase da calmaria, tem mares que são mais revoltos, né? Tem mares que são mais tranquilos, então tem essa brincadeira com o mar também. Uma perfeita analogia. E Mar Revolto está em lançamento, né? Sim. Sendo lançado agora, nesse segundo semestre de 2025. Como é que tá o coração de, enfim, colocar essa obra para todo mundo ter acesso e conhecer? Eu tô muito, muito animada, muito empolgada, muito feliz. Ele tá saindo pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, e aí eu já fiz um lançamento lá em São Paulo no final de junho, na Feira do Livro que teve. E aí tô fechando a data para fazer o lançamento aqui. E pensar assim que realmente algumas coisas, algumas obras merecem um tempo maior, então foram 10 anos. E agora tá finalmente indo para o mundo, então tô só felicidade mesmo. Então fica o convite para as pessoas conhecerem a obra da Nádia. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, contar a sua novo. história, trazer os seus livros pra gente conhecer e mostrar para você que tá aí. Então procurem a Nádia, procurem o livro Mar Revolto e compartilhem também desse momento de amor e de vida. Nádia, muito obrigada. Eu que agradeço.